Deus, glória a Deus. Amém. Agora um forte aplauso para o Senhor Jesus. Um aplauso mais forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, gente? Gente, estamos iniciando mais uma nova série, graças a Deus, Stalker. E antes de começar a palavra, Will, tá pronto o vídeo aí? Manda para nós aí. Social na casa do Vitinho. Aquele tipo de evento que ninguém quer perder, né? Mas também, pô, o bicho é quase um gênio, playboy, bilionário e filantropo. Porque se tem uma coisa que o Vitinho sabe fazer e ele faz muito bem, é distribuir cachaça pra geral! O cara nasceu pra filantropia, né? Só que da cachaça. Ai, Vitor! Oi, Madu. Ah, nem, Vitinho. Essa amizade aqui é aquela típica amizade best friend, super amigas e tal. Essa aqui é a Bia, a namoradinha do Vitinho que tá se achando a primeira dama da festa. Essa guria vive no mundo da fantasia, pô. Já essa outra aqui, Maria Eduarda, a micro-influencer com mais de 50k, esconde uma parada que ela morre de vergonha. Mas também, pô, quem olha pra mulher dessa, toda empoderada, vai acreditar que ela é pura e virgem? É, pô, virgenzinha. Acredita nisso? O que você acha do Henrique, amiga? O Henrique? Faz tempo que ele comenta todas as minhas fotos. Sério? Deixa E é eu o ver. primeiro, sempre. Nossa, que gado! Meu Deus. Sério. Ai, amiga, sei lá. Não, já Você tá acha que eu passando da devo? hora. Verdade. E hoje, você sabe se ele vem? Claro que ele vem. Ele não perde a oportunidade de se dar bem em cima de alguém. E ele é mal paga-pau do Vitor. Ah, falando nele ali, ó. Olha quem chegou. Já volto. E aí, Madu? Quando é que você vai me dar uma chance, cara? Garoto, você não sai do meu pé, né? Ô, Madu, é sério, eu tô apaixonado em você, velho. Agora tu vai dizer que não quer. Tu fica lá no Insta mandando aquelas fotinhas me provocando, tá ligado? Eu sei que você gosta de mim. Opa, não. O que é? Até parece que eu ia deixar mostrar uma parada dessa aqui, né? Ah, por favor. Mas vamos de spoiler, então. Finalmente, a Mariazinha se tornou mulher.
Uou, glória a Deus. E assim nós iniciamos essa série Stalker. E vocês já veem o que ela vem para arrebentar mesmo. Amém? Mas antes de começar essa palavra, coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor nos vai trazer um entendimento novo. O Senhor vai trazer luz sobre as nossas vidas, meu Pai. O Senhor vai transformar todo pensamento, todo entendimento, Senhor Jesus, que está errado. E o Senhor vai trazer luz. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, gente? Dê um forte aplauso ao Senhor, então. Glória a Deus. Gente, assim como passou essa série, como tem uma primeira pessoa falando, essa série Stalker, ela vai falar um pouco sobre perseguições. E não é sobre perseguições que nós sofremos no dia a dia, mas pressões sociais, perseguições que acontecem no nosso dia a dia. Não sei se você percebeu, mas ele debochou por causa da virgindade da menina. Amém? Vocês viram isso? E muitas vezes, essa virgindade, ou esse tema sexualidade, ainda é um tabu. É um tabu na sociedade, e às vezes é um tabu de falar aqui dentro da igreja. Você fala muitas vezes de sexo, o pessoal já se espanta. Mas a Sara Nossa Terra, uma coisa que eu aprendi aqui, é que a Sara Nossa Terra nos ensina em tudo, gente. Nos ensina financeiramente, nos ensina espiritualmente e até sexualmente, como a gente ter uma vida santa e uma vida prazerosa diante de Deus. Amém, gente? Porque realmente não é fácil a gente se manter puro numa sociedade que é corrupta. Não é fácil a gente se manter santificado numa sociedade que vê isso como algo totalmente errado. Eu me lembro que uma vez eu estava... Obrigado, Carlos, muito obrigado. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa de 15 anos, isso já faz deve fazer mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E eu lembro que na festa de 15 anos, eu já devia ter uns 20 anos na época, mais ou menos. E eu lembro que eu sentei numa mesa. E estava conversando lá, eu acho que eu estava com o Neto na época, eu não lembro, com o Lúcio, conversando. E eu lembro que na mesa ao lado tinha uma rapaziada, mais ou menos 15, 16 anos, que eram os colegas da aniversariante. E eu lembro exatamente das palavras de zoação, né? Claro que eu não posso falar isso aqui no altar. Mas 15, 16 anos, já simplesmente zombando, você não pode estar aqui nessa mesa porque você ainda é virgem. Você não pode ficar aqui entre nós porque você ainda não conhece o negócio. Isso há uns 5, 6 anos atrás, gente. As coisas desde então, eu creio que vem evoluindo ou vem crescendo cada vez mais. Porque quando mexem na nossa sexualidade, mexem na nossa identidade. Fala para o seu irmão assim, identidade. E toda vez que mexem na tua identidade, e você não consegue identificar quem você é, qualquer coisa serve para você. Qualquer coisa. Mas Deus não tem qualquer coisa para você. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor. Olha só. Se você falar, por exemplo, de sexualidade, por exemplo, na escola. Hoje estão se debatendo ideologias de gênero, né? Estão se debatendo várias e várias coisas. Só que a Bíblia é bem clara. Quando Deus cria o homem, Ele faz o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Amém, gente? E Ele chega e fala assim, agora eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho um propósito para vocês. Ou seja, não é que Deus só criou o homem e a mulher e falou assim, fica aí à vontade, faz o que vocês quiserem. Não, Ele criou um propósito. Falou assim, vocês têm um propósito agora. Enchei, multiplicai, frutificai sobre essa terra. Ou seja, tenham muitos filhos. Nossos avós literalmente faziam, né? Essa missão. Meu avô mesmo teve uns 15 filhos, eu acho. O Jody está aí, ele testemunha disso, né, Anderson? Ou seja, gente, Deus, Ele cria um propósito para nós dentro da sexualidade também. Ele fala assim, eu quero que vocês possam multiplicar e também que vocês possam ter prazer nisso. Semana retrasada, umas 3 semanas atrás, eu li um texto para vocês exatamente sobre isso, sobre Provérbios. Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Amém, gente? Só que a questão é quando destroem isso, quando corrompem isso. E o diabo, gente, é especialista em corromper aquilo que Deus faz.
Gente, o diabo ele não vai vir de chifres e uma capa preta para cima de você. Não, a Bíblia fala que ele se disfarça de anjo e anjo de luz. Ou seja, ele vai vir com propostas para você e não são propostas feias. Não são propostas horrorosas. Não é uma proposta que você vai ter nojo. É uma proposta aparentemente muito boa. Só que no final ele gera morte. No final ele gera a recompensa do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando o diabo vem, ele corrompe, ele deforma. E o que acontece? Às vezes a gente acha que é algo bom, mas na verdade a gente está destruindo as nossas vidas. Amém, gente? Eu lembro, gente, que quando me converti, eu tinha... Isso faz exatamente 10 anos atrás, julho de 2011. Creio que no revisão de vidas eu falei um pouco disso aqui. Julho de 2011 eu fiz o meu revisão, né? Fiz com o meu irmão, o pastor Gerson, a pastora Michele também estavam no revisão. Fazem 10 anos atrás. E eu me lembro que 10 anos atrás, né? Saí do revisão, eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão exatamente lá no revisão mesmo. Que realmente eu iria me guardar. Que eu iria realmente manter minha santidade. Gente, mas não é fácil. Não é fácil você se manter santo, que nem eu falei para vocês, numa sociedade que te oferece as coisas muito fáceis. Passou-se 5 anos, gente, dessa decisão. 5 anos eu ainda estava solteiro. Que desgraça, né, Fred? Solteirão. E você começa a pensar, né? Pô, 5 anos. Será que Deus realmente tem algo para mim, né? Acho que eu vou virar o apóstolo Paulo. Saulo, né? Foi solteiro para o céu, acho que eu vou junto com ele. Vou solteiro. 5 anos se passam, gente. Você já começa a ficar preocupado, né? Estava terminando a faculdade, não estava fácil. Gente, mas quando Deus, Ele vê tua aliança, Ele sempre te recompensa. Glória a Deus. As alianças que Deus faz conosco são eternas. Muitas vezes nós jogamos fora a aliança com Deus, mas Deus nunca joga a aliança dele fora. Ele se permanece fiel, fiel e fiel até o fim. Aí eu conheci 5 anos depois essa minha esposa maravilhosa, né? Glória a Deus pela vida dela. Aceitou ficar comigo. Por piedade, né? Fica, por favor. Não tem mais ninguém depois, né? Mas graças a Deus, 5 anos depois, encontro a Judite, nós namoramos 1 ano e meio, amor. 1 ano e meio nós namoramos, noivamos mais 6 meses e em 2 anos nós casamos. Total de 2 anos. Nesse total de 2 anos, nós continuamos mantendo uma aliança com Deus. Continuamos. Nossa primeira noite vai ser pós-casado. Vai ser depois do casamento. E assim aconteceu, gente. Graças a Deus. Não estou dizendo que durante esses 2 anos não foi fácil. Porque não é fácil. Deus colocou dentro de nós a sexualidade. Vocês estão entendendo, gente? Mas não é porque é fácil que eu vou negociar a minha aliança com Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Ou seja, gente, é possível, né? Inclusive o bispo ele me convidou para trazer essa palavra exatamente por causa desse testemunho. Porque é possível. Ah, César, mas eu não tenho mais essa possibilidade, né? Eu já rodei mais que roleta de cassino. Né? Aconteceu muitas coisas já na minha vida. Vocês estão rindo aí. Acontece. Você teve uma... não sei, né? Mas você e Deus sabe. Gente, mas a partir do momento que você conhece a Deus, a partir do momento que você decide se tornar uma nova pessoa, cara, Deus te dá forças para você superar qualquer circunstância. Porque a decisão vem de você, mas o poder vem de Deus. O poder sempre vem do alto. Amém, gente? Ou seja, só permaneça firme na tua decisão. Porque hoje em dia é muito fácil. A gente já vai casar mesmo. Tem que fazer um test drive, né? Tem que ver se vai ser bom o negócio. A gente ouve essas coisas. Já ouvi várias vezes isso.
Cara, eu quero dizer para você que é furada isso. Você está negociando algo que Deus colocou para a gente se guardar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém, gente? É a palavra. Ou seja, se a palavra está nos pedindo, então obedeça, porque no final tem recompensa. Amém, gente? Olha só. Mas César, então, cara, o que nós podemos fazer para a gente poder ter um relacionamento bom? Para eu conseguir me manter de pé e eu conseguir encontrar alguém, ser feliz, ser próspero, ser abundante dentro de um casamento. O que a gente faz? E eu quero passar 3 passos para vocês. 3 passos. Se você está com uma agenda, um caderno de anotação, anote aí. Amém, gente? Vamos lá. Cara, como que eu me mantenho de pé? Primeiro ponto. Cuide de quem está no barco contigo. Mas como assim cuidar de quem está no barco comigo? Toda a sua vida, gente, você vai ter relacionamentos. Você sempre terá relacionamentos, seja de amizades, seja de colegas de trabalho, seja de namoro. Você sempre vai ter relacionamentos próximos a vocês. Mas quem são esses relacionamentos que me cercam? Quem são as pessoas que estão no barco comigo? Quem são essas pessoas que estão na caminhada comigo, que estão na minha vida? Gente, porque existem 2 tipos de barcos. O primeiro barco que eu quero falar com vocês é o barco de Jonas. O barco de Jonas é uma cilada. O barco de Jonas é furada, gente. A Bíblia fala que Jonas estava fugindo de Deus. Deus chega e fala assim: Jonas, eu quero que você pregue, e vai lá naquela cidade de Nínive, vai lá e prega para aquele povo se converter, para aquele povo entregar o coração dele a mim, e eu não vou fazer nada contra eles. E a Bíblia fala que Jonas, injuriado, né? Não, pregar para Nínive, Deus me livre. Não tem como, sai fora. Eu vou me esconder, como se fosse possível se esconder de Deus, né? Olha a cabeça de Jonas, né? Vou me esconder de Deus. Aí ele vai lá, se esconde dentro do barco, e a Bíblia fala bem assim, que por causa de Jonas, o barco começa a ter uma tempestade. Por causa de Jonas, o barco começa então a sofrer uma tempestade, começa a um vendaval, começa o barco a afundar, e os marinheiros desesperados, eles começam a pegar as coisas, os pesos, e começam a jogar fora, começa a jogar tudo fora, e ainda assim a tempestade continua. E aí, o que acontece? Os marinheiros, desesperados com aquela situação, eles falam assim: não, vamos tirar sortes para ver qual é o Deus que está furioso. De alguma maneira eles fizeram, não sei se tiraram pauzinhos, se tiraram dados, mas cai em Jonas. Jonas estava escondido dentro do barco, e eles falam assim: cara, o que você fez? Porque aqui as sortes que nós tiramos, está apontando que você é o culpado dessa tempestade, que você é o culpado de tudo isso. E aí Jonas admite: não, me joga fora desse barco, porque ele vai afundar comigo aqui. O primeiro tipo de barco é que tem relacionamentos que te afundam. O primeiro tipo de barco são relacionamentos que só trazem tempestade para a sua vida. Só trazem problemas. Eu amo ele, mas vive falando mal de você. Ele é o amor da minha vida, mas vive te traindo. Problemas. Amém, gente? Esse é o primeiro tipo de relacionamento, é o primeiro tipo de barco. Ou seja, um dia ele muda. Não muda. Quem muda é Jesus. Jesus tem a capacidade de mudar a vida da pessoa, mas ele por si próprio não tem. Então pare de acreditar em mentirinha. E comece a perceber que muitas vezes tua vida não está dando certo, não é porque Deus não quer, mas porque você está com pessoas erradas. Amém, gente? Aí tem o segundo tipo de barco. E o segundo tipo de barco é o barco felizão. É o barco legal. É o barco que eu queria estar. E é o barco que eu estou, graças a Deus. Que os relacionamentos que estão lá acalmam a tempestade. A Bíblia fala que uma certa vez os discípulos de Jesus estão no meio do lago. Tem tempestade. A tempestade começa a balançar o barco para tudo que é lado. Os discípulos começam a ficar desesperados. Eles não sabem o que fazer. Aí eles olham para Jesus. Jesus está dormindo.
Jesus era tão calmo que estava uma tempestade lá, ele... de boa. Sabe por quê? Porque ele controla a tempestade. Ele não tem problema com isso. Existem relacionamentos que vão trazer paz para você. Existem relacionamentos que vão te fazer prosperar. Existem relacionamentos que vai dissipar o caos na tua vida. Esse é o segundo tipo de barco. Aí vem a pergunta para você: qual relacionamento você está tendo? Porque olha só, talvez se essa influencer, né, que a gente vai ter essa microsérie dentro da série, se tivesse influências certas na vida dela, talvez ela não passaria por essa situação. Porque a cara dela no final não é uma cara de prazer. Pelo contrário, é uma cara de repulsa. É uma cara tipo, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por causa de relacionamentos. Você precisa entender qual relacionamento você tem à sua volta. Uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, depois que eu converti, foi começar a ter amizades dentro da igreja. E graças a Deus nós temos muito até hoje. Sabe por quê? Porque relacionamentos certos sempre te farão prosperar. Amém, gente? Sempre te farão prosperar. Quero mostrar isso para vocês. Vem aqui, Fred, um pouquinho. Você pode vir? Olha só, gente. Relacionamento é o seguinte. Você fica aqui no xizinho, só para mostrar um exemplo para vocês. Olha só. Você está no altar de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Depois te pago um lanche, Fred. Tá bom? Olha só. Você está no altar de Deus. Você quer mais de Deus. Você quer buscar mais de Deus. Mas tem uma pessoa que não está. Só você está no altar, amém, Fred? Só no exemplo aqui que você não está. E você, não, pega a minha mão aqui. Não, eu vou trazer essa pessoa para a igreja. Não, vai mudar. Em nome de Jesus. Ai. Só que o que é mais fácil, gente? Eu trazer, ou me puxa agora, Fred? Ou eu vim aqui para baixo? Vocês estão entendendo? Relacionamento é assim. Relacionamento é uma pessoa. Ou você faz todo o esforço possível para trazer essa pessoa para perto de Deus, ou essa pessoa que não está é uma pessoa que está no barco de Jonas, ela vai te afastar do altar. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Vou dar um aplauso para a vida do Fred. Obrigado, Fred. Olha Deus. Olha só. Você está colocando dentro do seu barco pessoas que não têm compromisso com Deus, e aí vem, se livre hoje de tudo. Fala para o seu irmão assim, de tudo. Tudo que te afasta de Deus. Não está falando metade, metadinha. Não, de tudo. Se for necessário bloquear no WhatsApp, bloqueia. Porque que nem eu falei para vocês, comece com uma curtidinha lá. Começa com um history. Começa com uma reaçãozinha de coraçãozinho lá. Uma faísca, né? Uma chaminha. Comece de algum lugar. Bloqueia. Se afaste. Elimine tudo que te afasta de Deus. Amém, gente? Tudo. Olha só. Olha Deus. Se traz. Eu quero. Glória a Deus. Pode glorificar a palavra. Vamos continuar, gente. Senão o meu tempo acaba. Vamos lá, quero chamar 3 pessoas aqui. Fica nesse xizinho, rapidão. 3 voluntários aqui, ó. Vou fazer uma dinâmicazinha aqui com você. Raessa, glória a Deus, Raessa. Natália. Como que é seu nome? Hã? Daniel. Porque o segundo ponto que eu quero falar com vocês é pare de destruir sua identidade. Eu falei para vocês agora, cuide de quem está no barco com você. A segunda coisa que eu quero falar com você, para você ter uma vida, realmente uma vida sexual prazerosa, uma vida sexual que você vai estar agradando diante de Deus, é que você não pode destruir sua identidade. Você consegue tirar uma fita aqui para mim, Raíssa? Coloca pode ser na sua mão aqui. Pode ser. Deixa eu tirar. Opa. Aí. Olha só, gente. Essa fita foi feita para uma coisa. Ela tem uma essência. Foi feita para grudar. Amém, gente? Ela foi feita para isso. Ela tem essa essência. Agora, Raíssa, pega um pouquinho essa fita e passa um pouquinho para a Natália. Está grudando ainda, Natália? Um pouquinho.
Agora passa pro irmão aqui. Tá grudando ainda? Mais ou menos. Acabou. Passa um pouquinho para a Raíssa de novo. Raíssa, tá grudando? Não. Você passa para mim aqui. Gente, a nossa vida é igual essa fita aqui. Você acha que só porque você está saindo com um monte, você não está perdendo sua identidade? Está perdendo. Isso aqui, ó. Pode aplaudir. Obrigado, gente. Obrigado, Raíssa. Obrigado. Isso aqui, gente, você vai perdendo a essência. Você tem uma essência, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas conforme você vai, um relacionamento aqui, um relacionamento ali, aqui de novo. Quando você vê, você já nem se identifica mais. Você já não tem mais identidade. Porque aquilo que Deus te chamou para você fazer, você não está fazendo. Você não está fazendo. Amém, pessoal? Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo 20, diz assim, ó. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E olha só, porque fostes comprado por alto preço. Tem outras versões que falam por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, Deus está falando para você, o teu corpo é para glorificar a Deus. O corpo que você tem é para glorificar a Deus. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o corpo que você tem, gente, não é seu. O corpo que você tem pertence a quem? A Deus. Então não se entrega para qualquer um. Você não precisa disso. Tem uma pessoa preparada para você. Amém, gente? Olha só. Não troque o seu propósito. Esse é o terceiro ponto. Então nós falamos, cuide com quem você se relaciona. Segundo ponto, nós falamos, deixa eu lembrar o título exato, né? Pare de destruir sua identidade. E o terceiro ponto, não troque o seu propósito por uma proposta. Não troque. Amém, gente? Porque olha só, quando a Bíblia fala que Jesus ele começa a pregar e logo em sequência a Bíblia fala que o Espírito leva ele até o deserto. Ou seja, o Espírito Santo leva ele. E lá ele fica 40 dias, basicamente, sem nada mesmo, sem água, sem nada. E ao final dos 40 dias o diabo aparece. Não foi no primeiro dia, oi Jesus. Não, foi no final. Agora imagina você 40 dias sem comer, gente. Tem gente que consegue ficar um dia. Um dia já quer transformar uma pedra em pão, literalmente, né? Mas 40 dias. Aí chega o diabo lá. Está com fome, né? Tô com fome. Transforma essas pedras em pães. O Senhor não é poderoso? Mas esse não era o propósito de Jesus. O propósito dele era ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, gente? Ele não troca o propósito dele por uma proposta de Satanás. Talvez vai aparecer para vocês, gente, diabozinhos disfarçados. É de anjo, né? Só falta vir com asa. Vai na arena hoje não. Vamos lá, cara. Vamos lá na festa do... Como que é? Do Vitinho? É Vitinho, né? Não lembro. Do filantropo, o bilionário lá. Vamos na festa do cara. Para que ir na arena, rapaz? Você não vai querer nada lá. Propostas. Mas esse não é o teu propósito. Que nem eu falei para vocês, teu propósito é glorificar a Deus. Esse é o teu propósito. Glorificar a Deus. Porque a gente nasceu, gente. A gente nasceu realmente para glorificar a Deus. Olha só. O diabo está disposto a pagar o preço que for necessário
para você negociar o propósito. Mas não se engane, pois o diabo faz o pecado parecer algo sem relevância, inofensivo, mas a consequência é o quê? Devastadora. É o que a Bíblia fala em Romanos. Romanos fala. Cara, e a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não presta tanta atenção quanto deveria. Porque ele fala assim, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você trabalha para o pecado para receber de salário a morte. Amém, gente? Ou seja, eu ainda tenho que trabalhar, tenho que pecar e de quebra eu recebo um salário que é a morte. Ó, aqui, ó, o teu salário, morte. Quem que quer isso, né, no final do mês? Mas aí tem uma vírgula. Mas o dom gratuito é de graça, gente. O dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Ou seja, Deus está falando bem assim. Vocês ainda trabalham e trabalham mal, porque vocês estão recebendo a morte com o pecado. Mas venham até mim. Venham até mim que eu vou dar de graça. E vocês vão receber a vida eterna comigo. Propósito. Propósito é muito mais do que uma proposta, gente. Esses dias o bispo pregou um pouco sobre Esaú. Trocou a primogenitura, a bênção dele, por um pratinho de lentilha, gente. Lentilha nem é tão gostoso assim. Eu não gosto de lentilha. Mas trocou. Propostas. Olha só. Quer que vocês fiquem de pé no seu lugar? Ah, acabou. Não tem o que fazer. Fiquem de pé no seu lugar. Gente, prestem bastante atenção aqui. Nós falamos hoje realmente sobre sexualidade. Até que a gente falou sobre alguns pontos sobre isso, né? Mas não banalize o sexo. Não banalize. Tem muitas pessoas que a gente conhece, às vezes, que estão vivendo bem com Deus. Se enfiam num relacionamento errado e nunca mais são as mesmas. Por causa de um relacionamento. Por causa de uma vida sexual que não era para aparecer naquele momento. Que não era para ele naquele momento. Não era para ela naquele momento. E acabam às vezes destruindo toda uma história que tinha por vir. Uma história que tinha que ser construída. E com consequência disso, às vezes você vai perdendo o seu valor. Você começa a não se identificar mais da mesma forma. O que eu quero dizer para você é que talvez você passou de relacionamento em relacionamento, acreditando que ele ia mudar, acreditando que talvez aquela pessoa seria transformada, acreditando que talvez aquelas promessas de amor seriam feitas, mas na verdade aquela pessoa só queria usar você. Aquela pessoa só te fez de objeto. Olha só, aqui eu tenho para vocês, isso aqui é o que, gente? Dinheiro, R$20, exatamente. Até procurei se tinha um valor maior, mas não tinha aqui. R$20. Gente, se eu pegar, quem quer esse dinheiro aqui? Se eu ofertasse? O Neto quer. Se eu pegasse e dobrasse, você ainda ia querer, Neto? Com certeza, né? Se eu pegasse e pisasse, gente, vocês ainda iam querer esse daqui? Se eu pegasse e talvez molhasse um pouco ele, vocês ainda iam querer esse dinheiro? Muito provavelmente, porque ele continua tendo valor. Eu quero dizer para você que você continua tendo valor. Olha isso. A vida pode ter te amassado. Relacionamentos podem ter te destruído. Talvez tentaram te afogar. Você entrou em depressão por conta disso. Talvez pisaram em você como não merecia. Mas eu quero dizer para você que você continua tendo valor. E você é filho de Deus. E continuar sempre sendo filho.
Eu quero que você feche os teus olhos no seu lugar. E eu quero que você possa orar nesse momento. Talvez você passou por muitas situações, abusos, tocaram em você. Talvez não foi da maneira que você desejava, não foi da maneira que você esperava, mas eu quero dizer para você que é possível sim se manter puro, é possível sim se manter santo. Não negocie com o pecado, não negocie com o diabo, não veja isso como algo normal, porque não é normal. Eu quero que você coloque a mão sobre a tua mente e outra mão sobre o teu coração. E eu quero que você ore sobre a tua vida. Eu quero que você ore e nesse momento por você. Fala: Senhor, eu não quero mais negociar minha santidade. Eu não quero mais negociar minha pureza. Eu não quero mais negociar o que o Senhor tem para minha vida. Não mais. O meu corpo é templo do teu Espírito. O meu corpo foi feito para te glorificar. Eu ainda tenho valor, para o Senhor eu tenho muito valor. Em nome de Jesus Cristo, ore nesse momento. O louvor vai tocar, e eu quero que você sinta o amor de Deus trazendo sobre a tua vida valor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia elas me chamam, me chamam. Todo dia vem as tentações e chama. E você vai declarar bem forte: um dia o pecado vem. Diga: eu escolho, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero que você repita uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, eu não vou trocar o meu propósito por uma proposta. Senhor Jesus, eu vou até o fim com o meu propósito. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus.